Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do Agora Agro e você vai ver a partir de agora. DDG sobe mais de 65% durante este ano e o produto ainda está em falta no mercado. Vamos falar sobre a recomposição de servidores federais e estaduais, isto é, fiscais agropecuários, e também sobre o endividamento do setor agro. E vamos comentar sobre recria intensiva na redução do ciclo da pecuária de corte. O Agora Agro já está no ar. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, na segunda quinzena do mês de agosto, o DDG ficou cotado entre R$ 950 e R$ 1.226 por tonelada sem o frete, considerando os preços convertidos para 32% de proteína bruta. A cotação subiu 5,8% frente à primeira quinzena do mês e 69% desde o início do ano. A referência é para contratos celebrados para entrega a partir de novembro para grandes volumes. Para entrega imediata, os volumes estão restritos. Para o WDG, os preços variaram de R$ 220 a R$ 290 por tonelada sem o frete, considerando também os valores convertidos para 33% de proteína bruta. No entanto, praticamente toda a produção do coproduto úmido para este ano está vendida. Na média, o DDG e o WDG estão cotados. O DDG R$ 1.083 e o WDG R$ 260 por tonelada, também sem considerar o frete. Os preços estão firmes em função da boa procura pelos coprodutos das usinas de etanol de milho para a nutrição animal, diante das altas do farelo de soja e também das cotações do milho no mercado brasileiro. E agora eu vou conversar com Renato Dibbe. O Renato ele é mestre em zootecnia, é professor de zootecnia veterinária na UEG. E nós vamos falar sobre recria intensiva na redução do ciclo da pecuária de corte. Renato Dibbe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E eu tenho certeza absoluta, sem medo de errar, principalmente para quem é pecuarista de corte, que essa conversa que nós vamos ter agora é uma conversa muito interessante que vai mexer com a cabeça de muita gente. Muito obrigado pela sua presença. Toninho, eu te agradeço o convite mais uma vez de estarmos juntos aqui e para mim é uma grande honra estar com você e com todos aqueles que estão participando conosco aí no Agora Agro. Bom, Renato Dibbe, a pecuária parece que depois de 2016, 2017, 2018, um sobe, desce, uma indefinição de mercado. Parece que ela agora está querendo tomar um rumo, principalmente com animais que estão sendo exigidos para exportação, exigidos assim em termos de uma qualidade melhor, animais mais jovens. E parece-me que a pecuária, eu não diria está tomando um rumo diferente, mas o esquema de manejo parece que está dando uma mexida meio grande, né? Principalmente na engorda de animais. Toninho, isso realmente tem acontecido e na realidade o que a gente está vendo não é somente, também é uma das metas, que é atender mercado externo, que é um mercado exigente, mas também é pensando na rentabilidade do produtor. A gente tem entendido que cada dia mais, se nós não formos eficientes, as outras atividades vão tomando conta. Nós temos soja, nós temos cana, que isso acaba que ele pode ter uma rentabilidade maior. Então, pensando nisso, nós temos que reestruturar toda a cadeia para que nós possamos ser eficientes, não só do ponto de vista zootécnico, mas também do ponto de vista econômico. E realmente isso tem acontecido. Então, nós temos melhorado muito a eficiência produtiva, encurtando o ciclo
e isso tem trazido uma rentabilidade econômica bem interessante para o sistema de pecuária de corte. Ô Renato, já há muito tempo eu venho comentando que dentro de mais algum tempo a pecuária realmente vai dar uma mudada e que a cria, recria, engorda, o ciclo completo, ele poderá ser algo que muitas propriedades rurais vão começar a fazer. Já tem muita gente fazendo, né? E fazendo de uma maneira que esses animais possam ser terminados aí com no máximo 22, 23 meses e com peso superior, vamos dizer assim, a 500 quilos, 520, 550 quilos. Isso já está acontecendo no mercado, não está? E essa é a pecuária moderna, essa é a pecuária eficiente. Nós não entendemos outra maneira de ter uma rentabilidade se a gente não for eficiente do ponto de vista zootécnico. Inclusive, eu estou aqui numa fazenda, um confinamento, o segundo do dia de hoje, e nós estamos aí com uma boiada numa idade entre 22 e 23 meses de idade, as duas fazendas, saindo entre 21 e 23 arrobas de peso. Uma boiada super jovem, muito bem acabada, com o ciclo completo. E aí você fez uma abordagem muito interessante, que não basta ter só nutrição, só genética, só manejo, tem que haver um envolvimento de todas as áreas, e quando a gente trabalha com o ciclo completo, o grande diferencial é que você está produzindo bezerro para você mesmo, então você procura qualidade. E infelizmente, quem é aquele que só vende bezerro em algumas situações, ele pensa em vender bezerro. Não se preocupa com o final, como é que vai ser a terminação. E nós temos ainda no mercado muito gado ruim ainda, um gado muito heterogêneo. E isso, com certeza, nós não temos uma eficiência na terminação desse animal. Bom, você me falou que está numa propriedade rural, dando aí uma assistência técnica em um confinamento. E os animais que estão confinados hoje são animais jovens, animais aí com excelente ganho de peso, e você estava me falando que eles são F1. Qual é o tipo de animal que está aí? É Nelore com o quê? Com Aberdeen? Aqui nós temos animais F1, Aberdeen Angus com Nelore. São machos Aberdeen Angus com Nelore, que são todos nascidos em 2018, desmamados. Assim que eles saíram da desmama, eles entraram, que nós estamos falando aqui, na recria intensiva. A recria intensiva, que alguns chamam de sequestro, nós estamos tentando mudar esse nome para ficar mais simples. Resgate, eu acho que é um nome mais leve de ser falado. E aí eles retornaram ao pasto novamente, quando tínhamos pasto. Porque a desmama nossa, Toninho, ela ocorre no período da seca. Sim. Quando se faz uma estação de monta, igual faz na fazenda, desmama na seca com baixa qualidade de forragem e baixa quantidade de forragem. Então, como ele é disponibilizado, esse animal fica no coxo, comendo uma alimentação, uma dieta que simula um pasto de boa qualidade, ele continua crescendo no período da seca. Sim. Depois ele retorna ao pasto, entra numa suplementação estratégica, cada um tem a sua estratégia. Nós trabalhamos aqui com 3 gramas por quilo de peso vivo, e ele retornou ao confinamento novamente. Nós acabamos de soltar uma boiada, tem alguns dias, ficou apenas 50 dias de coxo, que ela já entrou muito bem, sem ter ganho compensatório. Ela saiu com 22 meses de idade, com 22,4 arrobas. Então, gado extraordinário. Então, isso é isso que nós estamos buscando. Tá certo. Bom, Renato, esse tema eu sei que ele é basicamente inesgotável, mas tempo de televisão é complicadíssimo. A gente fala às vezes 10 minutos, você pensa que falou 2. Mas eu quero voltar mais vezes com você para a gente falar sobre esse tema, dar uma continuidade nele, que ele é muito importante. Renato, eu te agradeço muito, agradeço a sua participação no nosso programa e até a próxima. Até a próxima, muito obrigado, eu estou à disposição. Vamos continuar falando. Se Deus quiser, um abraço, Renato, obrigado. Abraço. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre recomposição de servidores federais e estaduais, isto é, fiscais agropecuários, e também sobre endividamento do setor agro. Nós voltamos já, é um minuto só.
No portal Pai Eterno, você tem acesso ao conteúdo oficial do Santuário Basílica de Trindade. Confira notícias sobre a devoção ao Divino Pai Eterno, acenda uma vela da fé e muito mais. Acesse paieterno.com e faça parte desta família de amor. A fim de uma recomposição de servidores federais e estaduais, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, ANFA Sindical, e a União Nacional dos Servidores da Fiscalização Agropecuária, UNAFA, disponibilizaram uma carta aberta à sociedade e dentro desse documento foi divulgado e o pessoal está reivindicando mudanças. De acordo com o sindicato, o quadro atual de auditores fiscais é insuficiente para atender a demanda crescente do agronegócio brasileiro. Problema que se agravou com a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e o crescimento das exportações. A situação atual da defesa agropecuária é preocupante, pede ação imediata da sociedade. Há anos, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais Federais Agropecuários, a ANFA Sindical, e a União Nacional dos Servidores da Fiscalização Agropecuária defendem a necessidade de uma recomposição de servidores federais e estaduais, uma vez que o quadro atual é insuficiente para atender a demanda crescente do agro. Nos frigoríficos com CIF, Serviço de Inspeção Federal, por exemplo, de março a julho foram realizados 785 turnos extras de abate ou aproximadamente 3.140 horas extras. É trabalho voluntário porque os AFAs não recebem hora extra nem qualquer compensação pelo tempo trabalhado em seu período de folga. Um AFA chega a fazer entre 40 e 80 horas extras por mês, o que extrapola o limite estabelecido por lei. Também não há servidores suficientes para realizar a compensação plena desse tempo trabalhado. E agora eu vou conversar com Jefferson da Rocha. O Jefferson, ele é diretor jurídico da Andaterra. E nós vamos falar sobre o endividamento rural. Jefferson da Rocha, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. É um prazer tê-lo aqui. E eu tenho certeza que esse tema é um tema complicado. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Eu agradeço a oportunidade. É um tema realmente que demanda muito debate pela sociedade civil organizada e notadamente pelas entidades do agro. E esse debate já vem acontecendo já há algum tempo. E parece-me que a dívida do setor agro é uma dívida meio alta, né? É um valor aí meio absurdo, né? Olha, a julgar pelo tamanho do potencial da agropecuária nacional, é uma dívida de um ano safra, né? Eu até não encaro ela como uma... No início nós nos chocamos com os números, né? Porque, de fato, isso lá em 2016, 2017, quando a Andaterra entrou para valer nesta briga pela securitização, nós ficamos impressionados com o volume, né, de recursos que acabam sendo rolados ao longo do tempo. E hoje nós temos um estudo da Egrégora, que teve início lá na Comissão do Endividamento, capitaneada pelo deputado Jerônimo Gergen, da Câmara dos Deputados, e que culminou neste relatório minucioso, técnico, que dá as fontes de onde são obtidas as informações. Nós chegamos ao número de 636 bilhões de reais entre bancos públicos, privados, enfim, todos os entes que integram o Sistema Nacional de Crédito Rural. Esta é a dívida, praticamente de um ano safra, né? É claro, é um número que choca. No entanto, não é uma dívida impagável, não é uma dívida, vamos dizer assim, a fundo perdido, não. O produtor rural, ele quer pagar, ele tem condições de pagar, agora isso tem que se dar de acordo com a sua capacidade de pagamento. E essa é a grande discussão. O que está, na verdade, vamos dizer assim, acontecendo?
Sim, pode falar. Talvez para a gente entender, para que também o telespectador compreenda, Sim. Porque hoje passa-se uma informação, uma notícia nos grandes meios de comunicação de que o agro vai muito bem, obrigado, né? De que o agro é realmente a mola propulsora da economia nacional. E isso é um fato, né? O agronegócio brasileiro hoje responde por mais de 20 milhões de empregos, né? Tem ajudado aí na balança comercial. O superávit da balança comercial só se dá por conta do agro, que responde por mais de 55% das exportações. Além disso, a importância geopolítica de segurança alimentar, o agro brasileiro alimenta 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo. Então nós garantimos a soberania alimentar do Brasil e para todas as nações para as quais nós exportamos. Então esta importância do agro, de fato, ela passa a impressão para o público em geral de que é um segmento que vai muito bem. Contudo, nós, produtores rurais, temos uma atividade a céu aberto. Nós estamos sujeitos a toda a forma de intempéries, seja um excesso de chuva, chuva de pedra, seca. E talvez o grande responsável para que este endividamento crescente chegasse a este ponto é a ausência completa de seguro agrícola, né? Nós temos hoje um seguro agrícola muito tímido, que não cobre nem 10% de tudo que é plantado no Brasil. O acesso ao seguro também é muito caro. No momento em que o produtor vai contratar, eu, por exemplo, fui fechar o meu custeio para este ano. Eu sou um pequeno produtor, arrendatário, arrendo terras do meu pai, por exemplo, uma economia familiar. Em 500 hectares, um seguro agrícola não sai por menos de 150 mil reais. Então é pesado, é algo que está fora, vamos dizer assim, da realidade. Em função de ausência de uma política pública, em função de ausência de seguro agrícola e também uma política de garantia de preços mínimos, o que aconteceu ao longo do tempo é que estas safras frustradas vão se acumulando em prejuízos. Ano passado, por exemplo, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, viveu um dos piores déficits hídricos da história. Uma seca sem igual, sem precedentes nos últimos 100 anos. Teve produtor no Rio Grande do Sul que não colheu 5 sacas de soja por hectare. É verdade, Então, esta quebra de safra, como é que o produtor vai pagar de um ano para o outro? Não tem como. Não paga, não tem como pagar. Não paga. Fica impagável. Então, fica impagável. E qual é que é o mecanismo que o mercado financeiro, ao longo destas décadas, escolheu para que o produtor continuasse sobrevivendo? É a chamada operação mata-mata, onde você acaba tapando o buraco, o rombo daquela frustração com mais crédito e a juros maiores. Então, o Brasil, infelizmente, é a única potência agrícola que não tem seguro agrícola e que os juros são abusivos, né? São extorsivos. O mundo inteiro pratica juros negativos para o agronegócio e nós pagamos, você veja o Plano Safra desse ano, juros de 6, 7, 8, 9, 11%, enquanto que a taxa Selic está aí para próxima de 1,5%. Então esse descasamento acontece que o mercado financeiro tem as suas garantias, está realmente completamente seguro operando no crédito rural, enquanto que o produtor rural, que é a ponta mais fraca desta cadeia, fica com todos os riscos da atividade e aí sujeito a esse endividamento que infelizmente chega a ponto de inviabilizar alguns produtores. Dr. Jefferson, a verdade é o seguinte: da porteira para fora, o agro é a locomotiva brasileira, é o motor que sustenta o país. Da porteira para dentro está quebrado, de maneira geral está quebrado. Então é preciso rever isso aí, tem saída, é uma questão de bom senso dos políticos brasileiros. Se quiser sair dessa situação, tem jeito sim, e fortalecer o agro ainda mais. Bom, exatamente. Eu conversei com Jefferson da Rocha, diretor jurídico da Andaterra, e eu quero trazê-lo mais vezes, porque tem coisas maiores ainda para a gente conversar sobre esse tema. Agradeço muito a sua participação no nosso programa e até o próximo. Eu é que agradeço a oportunidade e não posso também perder essa oportunidade de falar do nosso movimento em defesa
de uma securitização para os débitos agrícolas, que é a solução para todos esses problemas, a exemplo do que tivemos em 1995. Grande abraço e até uma próxima. Muito obrigado, Jefferson. Obrigado mesmo. Um abraço. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino com a seguinte frase: nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se desejou ser. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.